Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse daqui é o Vida Europa. No nosso vídeo de agora, nós vamos conversar sobre um erro muito que tem sido repetido pela imprensa brasileira, que é o erro de análise em cima da guerra Israel e Irã. Inclusive, nós temos alguns vídeos aqui no canal. Israel, né, vem atacando preventivamente o Irã por conta do seu programa nuclear, que a princípio eles têm condições de ter uma bomba atômica ou bombas atômicas, e com isso pode ser uma ameaça para Israel no Oriente Médio, acaba sendo uma ameaça para a Europa e por aí, e também até pelos Estados Unidos. Mas, antes que eu continue, eu peço para que você gentilmente se inscreva aqui no canal, caso vocês gostem desse conteúdo que mistura cotidianidade, né, aqui em Viena, capital da Áustria, a gente tem lifestyle, nesse bate-papo alegre, descontraído, embora aqui esse assunto de descontraído não tem absolutamente nada. Eu vou começar esse vídeo com um texto muito interessante do jornalista Mário Sabino, né? Ele é colunista do Metrópolis, e ele fala uma coisa que ele está certo. E nós vamos começar com ele, né? Aonde ele diz, né? Irã, a esquerda repete o erro de 46 anos atrás. Um pretexto da esquerda para apoiar os ayatolás no Irã era o anti-americanismo, hoje é o anti-sionismo. O denominador comum, o anticapitalismo. Aí vai. O Ayatollah Khomeini chegou ao poder no Irã em 79, apoiado pela esquerda, em especial francesa, que considerava a expressão legítima de resistência ao regime ditatorial do Shah Reza Pahlavi, apoiado pelos Estados Unidos. Refugiado na França depois de ter sido convidado a se retirar do Iraque, Khomeini encarnava aquela alquimia esquisita, tão ao gosto da década de 70, que misturava marxismo e religião como poção mágica do anti-americanismo. Os eflúvios dessa alquimia se fizeram sentir inicialmente na América Latina, como não poderia deixar de ser tratado no pioneirismo das ideias desmioladas da teologia da libertação, felizmente exorcizada pelo Papa João Paulo II. À época, pouquíssimos eram jornalistas intelectuais na esquerda francesa que enxergavam que a ensaiada Revolução Iraniana, encabeçada pelos ayatollahs, significaria a troca da brutalidade do Shah por outra ainda pior, principalmente contra as mulheres. Aliás, o que para mim é uma verdadeira aberração. Aliás, tem sido uma aberração total e completa pela imprensa brasileira, vendo eles apoiarem abertamente o regime dos ayatollahs no Irã e vendo o que eles fazem com as mulheres. Jean-Paul Sartre e Michel Foucault estavam entre os principais defensores de Khomeini. Eram personagens em busca de uma causa 10 anos depois da revolta estudantil de 68 e 3 anos depois do fim da Guerra do Vietnã. A causa ganha na totalidade, e esse é o perigo de desejarmos certas vitórias, porque o Ayatollah fez exatamente o que disse que faria. Aliás, ele fez até a suposta esquerda no Irã, também apoiou, né, essa revolução iraniana, islâmica, e depois que o Ayatollah Khomeini chegou ao poder, simplesmente matou todo mundo. Vamos tirar isso aqui. Um mês depois de instalado como líder supremo do Irã, Khomeini começou a impor, entre outras delicadezas que ofereceu ao seu povo, restrições às liberdades das mulheres no país. A primeira delas foi a obrigatoriedade do uso do véu em locais de trabalho, jihad. Simone de Beauvoir, mulher de Jean-Paul Sartre, correu a apoiar os protestos iranianas, que ainda podiam gritar nas ruas: nem ocidental nem oriental, liberdade universal. Uma réplica ao slogan dos apoiadores de Khomeini. Aí vai, nem Ocidente, nem Oriental, viva a República Islâmica. Pode-se imaginar o clima pesado de cortar com faca no apartamento do casal na rua Bonaparte, em Paris. Se havia alguém que podia chamar Jean Paul de cretino, esse alguém era Simone. Como a esquerda não aprende a lição nenhuma, 46 anos depois, lá está
ela defendendo outra vez o regime iraniano, especialmente a imprensa brasileira, comandado há mais de 3 décadas por Ali Khamenei, a sucessor de Khomeini. O agravante é fazer vista grossa, na melhor das hipóteses, para todos os crimes cometidos por gangue islâmica ao longo de meio século. O pretexto é o anti-sionismo, cujo denominador comum é o anti-americanismo, anti-imperialismo, anticapitalismo. É um excelente texto, aliás, ele escreve divinamente bem. E aí, eu já vou partir, dessa vez, um texto muito bom do Kronet Zeitung. Eu vou pedir, aí está o Ayatollah Ali Khamenei, e vai mais ou menos, né? Este é o acerto de contas em uma luta épica entre dois arqui-inimigos. Como uma tragédia antiga, todos sabiam que isso aconteceria um dia, mas ninguém poderia mudar o destino. Em horas tão históricas, só há espaço para um dos dois. Mais ou menos isso. Embora aqui nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu comentei na live ainda há pouco, está havendo uma reunião de ministros de relações exteriores dos principais países europeus, como Alemanha, França, Grã-Bretanha e União Europeia, junto com o ministro das Relações Exteriores do Irã, para ver se há alguma solução diplomática para este impasse, tá? Aí vem. O regime iraniano tem estado na raiz da espiral da violência do Oriente Médio desde sua existência em 79, sempre por meio de guerras por procuração ou por fantoches, treinando e equipando comandos terroristas, bem como foguetes para o Hamas, Hezbollah e Iêmen, incitando sem cessar todas as sextas-feiras na grande oração do Estado do líder religioso anúncios de aniquilação contra Israel. Nos 46 anos, o regime dos mulás, né, também outro nome para os iatolás, também endureceu a atitude de Israel passo a passo. Nesse nó de conflito, não havia mais nenhum fio a ser encontrado para uma solução não violenta. Mais recentemente, o próprio regime do Teherã tomou o ato final em um ato de arrogância e desespero. A Comissão Internacional de Energia Atômica, que tem sede aqui em Viena, como eu já comentei na live, descobriu que o Irã está escondendo partes críticas do seu programa nuclear e acelerando e enriquecendo de urânio. O Irã já possui 400 quilos de urânio enriquecido em até 60%. Disse, para quê? Este é um pequeno passo para 90% que é necessário para 6 a 10 bombas nucleares. Prestou atenção? 6 a 10 bombas nucleares. Porque os mísseis de longo alcance do Irã, se eles estão equipados com bombas nucleares. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Hassan disse que se o Irã adquirisse armas nucleares, seu país seguiria o exemplo. A porta estaria aberta para a proliferação de armas nucleares neste ponto do conflito mundial. Após essa decisão do IAEA, essa agência nuclear que tem sede aqui em Viena, o regime iraniano anunciou o comissionamento de uma terceira usina subterrânea de centrífugas de urânios, apesar do desafio. Isso havia sido preparado secretamente por um longo tempo e era absolutamente vulnerável, gabou-se o regime. Isso provavelmente em uma provocação demais. Aí ele fala aqui de um personagem, né? A espada de Damocles de um holocausto nuclear pairou sobre Israel. Ninguém quer viver assim. E você não pode esperar isso de ninguém. Na hipocrisia rotineira, a diplomacia internacional se limita a apelos a Israel por moderação. Kremlin agora quebra o recorte do cinismo, ataca as cidades adormecidas pacificamente. Os Estados Unidos não está oficialmente envolvido. Por um lado, Trump não conseguiu mais conter Netanyahu, mas, por outro lado, isso abre a possibilidade para que bases dos Estados Unidos no Oriente Médio permaneçam fora do jogo, caso de contra-ataque iranianos. Houve uma vez um acordo nuclear com o Irã, a gente citou isso na live, eu vou colocá-la aqui fixada no box de descrição desse vídeo. Trump encerrou isso durante seu primeiro mandato. Isso deve ser lembrado hoje. A sexta rodada de negociações sobre novas negociações deveria ter acontecido no domingo. Esses foram consistentemente mal falados pelo líder supremo do Irã.
Isso vai na mesma linha do texto do Mário Sabino. E para concluir este vídeo, para nós não nos estendermos muito, esse é o que está sendo amplamente discutido na imprensa aqui. Vou pedir para traduzir para o português, que é a minha rinite está um pouquinho nervosa. Fordo, né, que a gente comentou na live, né, eu não vou tocar o play por causa dos direitos autorais. O objetivo de guerra de Israel está claramente formulado, ele quer acabar com o programa nuclear do Irã permanentemente. Militarmente, o Irã pouco pode fazer para combater Israel, mas Israel tem um problema, a estação nuclear subterrânea de Fordo. Aí eles falam, né, que a gente já havia comentado em outros textos, né? O Fordo é uma das várias instalações do Irã, onde o urânio pode ser enriquecido, um pré-requisito indispensável para a construção de uma bomba atômica. De acordo com a Agência Internacional IAEO, as centrífugas podem atingir um nível de 60%, muito mais necessário do uso civil e dos 90% que pode-se, aí a capacidade de se produzir bombas atômicas. Fordo está localizada a 150 quilômetros ao sul do Teherã, perto da cidade de Qom, e é reverenciada como sagrada pelos xiitas, né, os ayatolás. A existência da planta é reconhecida desde 2009. Os pesquisadores suspeitam que a construção começou já em 2006. Abrigarão cerca de 3.000 centrífugas que produziriam cerca de 30 quilos de urânio enriquecido por mês. Mesmo em vista dessa quantidade, não há dúvida que o Irã tem urânio enriquecido suficiente para construir várias bombas nucleares. Só que aí vem, né? Fordo foi construída nas profundezas de uma montanha. Especialistas militares suspeitam que um concreto armado particularmente duro, usado para os corredores da fábrica. Esses salvaguardas extremas fazem Fordo algo como o coração do programa nuclear do Irã. E isso representa um enorme problema para os ataques israelenses e também para os Estados Unidos. A isso que eu venho discutindo. Israel não tem capacidade para destruir essa planta, precisaria dos Estados Unidos e algumas armas específicas dos Estados Unidos. Aí ele fala, né? Quais armas especiais que tem? Aí ele fala que tem uma bomba que poderia ser destruir a usina de Fordo mesmo nas profundezas maciços montanhosos. É o designado GBU-57 e pode penetrar profundamente no subsolo antes de explodir. Aí a pergunta é se isso explode, né? Se por acaso vai saindo nuvens nucleares por aí. É um outro problema também. O GBU-57 atualmente é transportado apenas por caças B-2 e Israel também não os possui. As Forças Armadas israelenses também estariam, portanto, dependentes de bombardeios furtivos dos Estados Unidos e dos pilotos americanos treinados para esse fim. No entanto, os requisitos para tal operação em longas distâncias são enormes e é possível que uma missão não seja o suficiente. Aí o governo de Israel pressiona para o uso dessa bomba, né, e que essa seria a oportunidade. Enquanto isso, os europeus ainda tentam as vias diplomáticas numa reunião que está agora acontecendo em Genebra, na Suíça. Aí vem a segunda pergunta. Os Estados Unidos estaria pronto para usar essa bomba? Até agora, isso parecia impossível. Desde que assumiu o cargo, o presidente dos Estados Unidos, Trump, tem pressionado por uma solução diplomática para a disputa nuclear. E se vocês perguntam a minha opinião, é a via correta neste caso, a fim de dissuadir Irã de adquirir a bomba nuclear. Desde a sua saída bruta da cúpula do G7 no Canadá, no entanto, a atitude de tom de Trump parece ter mudado. Desde terça-feira, isso levou à questão de se saber se está pronto para o que pode ser um ataque decisivo no programa nuclear do Irã. Mas isso também pode ter consequências. Se os Estados Unidos atacassem a instalação de Fordo com seus bombardeios, isso significaria a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado de Israel. As tropas dos Estados Unidos na região poderiam estar a se tornar alvo de contra-ataque iraniano. As forças armadas iranianas se esquivariam disso até agora, presumivelmente, principalmente, para evitar provocar os Estados Unidos a atacar Fordo. Aí está aí um problema bastante. E aí também geraria outro problema interno para o Trump, né, que ele disse
que não se meteria mais em guerras, né? Isso foi uma promessa das eleições dele, né? Ele falava e atacava, por exemplo, agora no começo do ano, ele atacou, por exemplo, o Zelensky, né? Lá na Casa Branca, naquela cena que foi totalmente absurda, né? E aí tem o problema do movimento MAGA, né? O Make America Great Again, né? Que está lembrando disso e estão um pouquinho preocupados, né? Porque os MAGA, eles são bem russetes, né? São pró-Rússia e de alguma maneira também pró-Irã. Só que aí tem outras questões que vão além de movimentos ideológicos, deixando muito claro aqui que eu sou a favor de uma solução diplomática, até porque quando se trata de guerra de todas as maneiras, né, de milhares de vidas humanas perdidas para nada e todos os impactos econômicos que isso também pode gerar. Bom, existem outras opções para Israel, pelo menos essa é a impressão que a liderança israelense está tentando criar, né? Além disso, Israel poderia tentar usar ataques de foguetes para interromper o fornecimento de energia da usina, fazendo que as centrífugas que estão funcionando em alta velocidade ficassem fora do controle. Seguir. Outra possibilidade também seria pousar em Fordo com suas próprias forças e conquistar a instalação e causar a maior destruição lá dentro possível. No entanto, que para isso aconteça, a instalação teria que continuar acessível. Tal operação provavelmente estaria associada a um grande número de vítimas. O dilema de Israel, portanto, permanece por enquanto. Enfraqueceu tanto o Irã, que atualmente pode atacar em qualquer lugar do país, dizimando as capacidades militares do Irã e matando membros da liderança. Foi o que eles fizeram, né? Inclusive, nos primeiros dias do ataque de Israel, eles também eliminaram, vamos dizer dessa forma, os cientistas ou a equipe científica que estava fazendo parte do programa nuclear do Irã. Bom, então é isso. Eu queria trazer esse vídeo extra falando sobre esse assunto. Praticamente a imprensa brasileira, com pouquíssimas e raríssimas exceções, como o Mário Sabino, como a gente mostrou aqui no começo desse vídeo, que falou sobre esse assunto. Vamos ver, né, quais são os próximos acontecimentos. Nesse momento está tendo uma reunião lá em Genebra, né, e a gente aqui torce para uma saída diplomática, se isso é possível. Tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, e nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa.